Boa tarde. Apresentaremos sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Os integrantes do grupo são o Daniel Felipe, o Gabriel Prado, eu, Giovana Alves, o Matheus Augusto e o Vinícius Silva. Bom, eu vou falar sobre o uso do edifício, ocupação e o histórico da edificação. Pode passar, Matheus. Construído em meados do início do século XIX e inaugurado como museu em 1818, o Palácio de São Cristóvão, que abriga a sede do Museu Nacional do Rio de Janeiro, já foi residência da família real portuguesa, família imperial brasileira e a residência dos imperadores brasileiros Dom Pedro I e Dom Pedro II. Desde então passou a ser a sede do Museu Nacional do Rio de Janeiro, abrigando peças de valor inestimável à história humana e à história brasileira, muito incentivado por Dom Pedro II, que era um apreciador da arte e das culturas humanas ao redor do mundo. Teve um histórico de depreciação e maus cuidados. A partir de 2014, o museu já não vinha recebendo a verba necessária e já apresentava sinais visíveis de de pouca conservação. Pode passar, Matheus. Bom, o sinistro começa na noite do dia 2 de setembro de 2018, um domingo, horas após o encerramento do horário de visitação, sendo um incêndio de grandes proporções a atingir todos os andares do palácio. Os bombeiros foram acionados às 19h30, chegando rapidamente ao local. Às 21 horas do mesmo dia, o fogo já se encontrava descontrolado, com gigantescas labaredas e estrondos ocasionais, sendo necessário o combate com bombeiros de 20 quartéis do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Às 9h30, coleções inteiras já haviam sido destruídas pelo fogo, assim como duas exposições que estavam em duas áreas na frente do prédio principal. Bombeiros começam a controlar as chamas por volta das 3 do dia 3 de setembro, uma segunda-feira, permanecendo pequenos focos de incêndio ao longo da manhã daquele dia que foram logo extinguidos pelos bombeiros, terminando assim as 7 horas de duração do sinistro. Sobre os danos e prejuízo. O Museu Nacional possui um acervo imensamente valioso para todas as áreas do conhecimento humano. No incêndio foi perdida a maior coleção de egiptologia da América Latina, itens da cidade romana de Pompeia que foi extinta pela erupção do vulcão Vesúvio, uma coleção de mais de 140 mil moedas, o esqueleto humano mais antigo do Brasil, também conhecido como Luzia, diversos fósseis de dinossauros e animais que compuseram a fauna brasileira, itens de diferentes povos antigos africanos, itens da antiga cultura japonesa, além de itens relativos aos povoados indígenas brasileiros, incluindo a perda de dialetos indígenas, de povos já extintos e outros 20 milhões de itens que faziam parte do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Não houveram perdas humanas. Os quatro seguranças que estavam presos no edifício rapidamente foram evacuados. Porém, as perdas que houveram nos inícios do museu foram um golpe gigantesco para a cultura brasileira, latina e humana no geral, inclusive na ciência, com um prejuízo monetário incalculável tanto pelos itens quanto pela edificação. Oi, eu sou a Giovana Alves e eu vou falar sobre a população do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A primeira população do museu foi a família real portuguesa e depois a família imperial brasileira, como o Prado comentou. Logo após, o edifício foi tombado pelo IPHAN, que é o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e passou a atender aos interesses de promoção do progresso socioeconômico do país, através da educação, da cultura e da ciência. Mas, em 1946, ele foi tombado, foi vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro como instituto científico. E sobre o incêndio, haviam 4 seguranças na edificação, mas nenhum chegou a óbito. Agora sobre as notícias. Em 2017, o museu alcançou 192 mil visitantes, e essa marca teve um aumento de 60% em relação ao ano anterior. Com isso, o diretor Alexandre Kellner tinha uma meta de alcançar 1 milhão de visitantes em 2021, mas isso mudou e vincula-se à última notícia, que em respeito às medidas de isolamento social, os trabalhos de resgate de peças foi suspenso. Então, o ano para a previsão de reinauguração é 2022, assim celebrando os 200 anos da independência. Devido ao sinistro em 2018, a verba e os visitantes foram afetados, e algumas empresas privadas e instituições sociais se comoveram e estão patrocinando projetos de restauração desde então. São elas a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unesco, o governo da Alemanha, a Fundação Vale e o SESC. Finalizando com uma curiosidade, um museu da Áustria prometeu uma doação de materiais indígenas. Com isso, a equipe do museu pretende dialogar com as lideranças indígenas do país para encontrar a melhor maneira de trabalhar com esse material.
Bom, a localização. O Museu Nacional ele se localizava na zona norte do Rio de Janeiro, onde continha muitas obras famosas no exterior e que muitos países confiaram ali naquele museu para dispor as obras ali e mostrar para o público, não é? Mas com o incêndio, muitas dessas obras foram destruídas, fechando até contratos com esses países para futuras exposições de novas artes, não é? Ao redor, boa parte da estrutura do prédio era de madeira. Sim, algumas dessas partes eram de madeira, que ajudou o fogo a se alastrar, destruir muitas partes do museu. O acervo tinha muito material inflamável que também ajudou o fogo a se alastrar e destruir partes do museu também. Apenas 4 vigilantes estavam no local. E isso foi benéfico porque não houve mortes e esses vigilantes que estavam no local, eles acabaram se ferindo, mas não teve nada grave em si. Técnicos do órgão identificaram que existe uma grande possibilidade do prédio do museu ele desabar. Sim, existe uma grande parte disso, pois o fogo ele acabou destruindo os pilares que sustentavam o museu, não é? E com isso, se os engenheiros, os técnicos, eles tentarem reconstruir o prédio de alguma forma errada ou não prestar atenção em alguma parte do prédio ali que estava sustentado, mas agora não está mais, pode sim acontecer um desabamento. Bom, as causas. É, não se sabe ao certo o que aconteceu, qual foi o pico que causou o incêndio, mas o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, ele trouxe algumas hipóteses que podem ser um curto-circuito ou uma queda de balão, mas não se sabe ao certo o que aconteceu. Oi, eu sou o Vinícius e vou falar sobre os impactos sociais do incêndio. O incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro deixou um prejuízo inestimável para o Brasil e o mundo, sendo a instituição científica mais antiga do país, fundado pelo rei Dom João VI em 1818. Seu primeiro acervo surgiu a partir de doações da família imperial e de colecionadores particulares. Atualmente, ele tinha o maior acervo da história natural da América Latina, com 20 milhões de itens. As peças tinham um valor incalculável e a maioria nunca mais poderá ser vista pessoalmente. Pode passar. Entre alguns artigos e acervos que não foram destruídos pelo incêndio, nós temos o crânio de Luzia, que foi considerada a primeira brasileira, e é um crânio com mais de 11 mil anos, que estava localizado na seção de paleontologia. Outro item que não foi destruído foi o meteorito Bendigo, que foi o maior meteorito encontrado no Brasil. E um item que foi destruído foi a maior coleção egípcia da América Latina, que a maioria dos itens foi adquirido pelo antigo imperador Dom Pedro II. Pode passar. O que foi perdido no incêndio? Foi perdido a coleção de etnologia indígena, máscaras, armas, objetos da cultura africana, o acervo de botânica, do quais tinha espécimes já em extinção, vários tipos de fósseis e entre outros que foram danificados ou completamente destruídos. Os funcionários avaliam que cerca de 90% do acervo em exposição foi consumido pelas chamas. O dano é irreparável, diz João Carlos Nara, diretor do Museu Nacional. Pode passar. Artigo sobre o incêndio. O nome do artigo é Incêndio no Museu Nacional, considerações sobre um infortúnio não fortuito. Sua data de publicação foi 3 de setembro de 2018 e o seu autor foi Victor Henrique Grampa, presidente da Comissão de Antropologia do Direito da OAB de São Paulo. Pode passar. Por fim, nós temos aqui as referências usadas nesse tópico.
Em relação à legislação e aos documentos relacionados à instalação, a gente pode dizer que a documentação do museu na época estava com deficiência na segurança contra incêndio, e uma fiscalização feita dia 15 de setembro de 2014, a Controladoria Geral da União constatou que a instituição não tinha laudo verificado de vistoria do Corpo de Bombeiros e que uma nova visita seria necessária. E que essa emissão desse laudo seria uma medida importante para garantir a segurança das instalações. Em 2014, já havia ocorrido um alerta por parte do governo estadual do Rio de Janeiro que o museu corria risco de incêndio associado à má qualidade das instalações elétricas. Já entrando um pouco mais sobre o combate às chamas, os bombeiros disseram que não havia acesso à água adequado no local, tanto que eles tiveram que pegar água de um lago, embora a UFRJ disse que tinha água disponível no museu, e que mesmo assim o uso de água ia prejudicar os itens do acervo, embora os bombeiros não tiveram opção. Já em relação ao museu em si, suas condições, os repasses do governo federal naquela época para o museu haviam caído praticamente à metade nos últimos 5 anos. Com os cortes, o museu apresentava sinais de má conservação, como paredes descascadas e fios elétricos expostos. O museu havia completado 200 anos em junho em uma situação de abandono. Além disso, a UFRJ também disse que não tinha condições de manter os seus 15 prédios tombados do rio e que o destino deveria ser muito provavelmente o mesmo, além do fato dela não ter condições financeiras de manter a brigada de incêndio ativa por pelo menos nem 24 horas. Em relação à legislação, pode destacar que devido ao museu ser muito antigo, muitos dos seus sistemas de segurança estavam em defasagem. Por isso, a ação dos bombeiros se tornou ainda mais difícil. Além do fato que a chance de ocorrer um incêndio era muito grande, visto que tinha muitos documentos de segurança atrasados e a instalação estava em péssimas condições. Sobre as medidas da nota técnica 4, que diz respeito a edificações tombadas, pode destacar que no caso da constatação de possibilidade de descaracterização na instalação ou adequação de alguma medida de segurança, deverá ser apresentado ao lado técnico o documento que ateste essa proteção, a fim de buscar uma solução para contornar o problema. Além do que o museu devia dispor de um sistema fixo de liberação de gases para conter e que o uso de água ia prejudicar muito os acervos. Porém, o uso de água teve que ser usado devido à proporção que o incêndio havia tomado e que, ainda mais levando em conta que o museu não tinha nenhum equipamento desse semelhante à liberação de gás. Outras medidas como a compartimentação do setor de museu seria a primeira medida a ser tomada, que deveria ser tomada, além da instalação de outros sistemas de segurança. Vale lembrar também que a brigada de incêndio tem um plano específico peculiar a cada instalação, e se medidas como essa tivessem sido tomadas, facilitariam muito o trabalho dos bombeiros.